Muito bem, a aula de hoje sobre eletrostática, vamos dar continuidade, não é a falar desse ramo da física, que é justamente as cargas elétricas em repouso. Então vamos falar sobre hoje o que são os condutores e os isolantes elétricos, certo? Essa palavra de condutores e isolantes a gente até já está familiarizado na física, quando a gente vê lá no segundo ano os condutores e os isolantes térmicos, né? O que são os condutores e isolantes térmicos? Os condutores térmicos são aqueles que conduzem bem o calor, que transferem bem o calor, e os isolantes térmicos são aqueles que têm dificuldade, não é? Ou seja, que eles transmitem com certa dificuldade, eles têm dificuldade até em alterar a temperatura deles, né? São mais isolados termicamente. Do mesmo raciocínio é utilizado para condutores e isolantes no campo da eletricidade. Os condutores elétricos, eles têm facilidade em transmitir as cargas elétricas, e os isolantes, eles oferecem uma certa proteção contra as cargas elétricas, né? A gente vê muita questão de como se proteger de choques, né? Usar, por exemplo, luvas de borracha, usar sapatos, calçados de borracha. Então, é uma maneira de se isolar, né? Então, os dois têm funcionalidade. Agora, claro, os condutores são bem-vindos na hora de fazer uma construção elétrica. Você vai precisar que a carga elétrica flua perfeitamente no circuito para poder colocar um aparelho, uma rede doméstica para funcionar. Então, os dois casos são bons. Não há nenhum caso aqui que seja de má valia. Então, a gente vai ter, na verdade, na física, os materiais são condutores isolantes, sendo que esses isolantes, na verdade, eles não são 100% isolantes, não. Eles têm uma dificuldade apenas em transmitir a carga, ou seja, o material de qual eles são feitos dificulta a passagem das cargas elétricas, né? Lembrando que as cargas elétricas são o quê? São elétrons em movimento, certo? Isso na eletrodinâmica, na parte de corrente elétrica. Aqui na eletrostática, a carga elétrica é um elétron em excesso, é um corpo com excesso de elétrons ou falta de elétrons, né? Isso aí que faz com que o corpo seja considerado. Mas os isolantes, eles têm dificuldade tanto em ganhar ou perder elétrons, certo? Então eles são bem protegidos disso daí. Na verdade, a gente não diz que um corpo é 100% isolado, né? 100% isolante. Ele, na verdade, ele pode ser considerado um mau condutor de carga elétrica, certo? Então, a gente oferece a questão de saber se o corpo tem a questão aqui de mobilidade dos elétrons devido aos elétrons livres, a produção de elétrons livres. O que são esses elétrons? São elétrons que no núcleo, a gente sabe, o núcleo do átomo é composto de prótons e ao redor tem a eletrosfera com os elétrons, né? Alguns elétrons têm facilidade, na verdade, quando devidamente no processo de eletrização ocorre, eles saírem do corpo ou permitirem que outros entrem na eletrosfera dele, certo? Permitindo que o corpo se eletrize. Então, ó, por exemplo, na estrutura atômica que eu tenho aqui, ó, tem aqui um próton, aqui ao redor, circulando ele quem? Elétrons. Os mais próximos ao núcleo têm uma força nuclear mais forte. Porém, os que estão mais afastados são os que fazem a diferença. Eles são os que podem tanto sair do corpo quanto entrar no corpo, né? Vir de um outro corpo, passar para esse átomo. São os elétrons livres. E isso que causa o quê? Uma eletrização, certo? Então, por exemplo, aqui nesse átomo, esse átomo aqui é composto apenas de prótons. E aqui, ao redor dele, fica a mesma quantidade de elétrons. Lembrando a vocês, uma carga positiva anula uma carga negativa. A carga do próton é igual à carga do elétron. Uma anula a outra, certo? Então, o que acontece é que, quando um elétron sai, fica uma carga positiva, ó, sozinha, né? Não vai ter nada anulando aquela carga positiva. A carga negativa está aqui anulando cada carga positiva do núcleo. Na hora que um elétron sai, ele não vai ter um par. Uma carga positiva aqui vai ficar sem par. E aí o corpo se permite ficar o quê? Eletrizado. Do mesmo jeito, se um elétron entra, esse elétron não vai ter um próton aqui a mais fazendo par, né? Ele é um intruso, ele está sozinho aqui, sobrando. Então, esse corpo fica eletrizado de maneira negativa. A gente vai ver isso mais à frente, certo? Então, a gente vai ter essa questão aqui dos elétrons livres. Isso é o que permite a questão da gente classificar um corpo em condutor e isolante. Condutor, alta facilidade em transmitir ou receber os elétrons livres. É alta facilidade em
permitir a passagem dos elétrons, e o isolante, eles dificultam a passagem, certo? Materiais condutores permitem a movimentação de elétrons livres, são maleáveis, são dúcteis, e um exemplo deles são os metais, a água com impurezas, né? Ou seja, com sais minerais, com sujeira, né? Porque esses materiais assim microscópicos, eles normalmente vai cair em algum metal, e isso aí faz com que a água impura seja considerada também um bom condutor de eletricidade. E a água pura, ela já seria um isolante. Certo? Olha o exemplo de condutores elétricos aqui, várias substâncias metálicas como cobre, ouro, latão, alumínio, tem aí a lista enorme aí deles, né? Geralmente os metais, eles são condutores, certo? E os isolantes, eles são o oposto, né? Eles não são maleáveis, não são dúcteis, né? Eles têm dificuldade em permitir o movimento desses elétrons livres, né? De permitir a passagem da carga elétrica. São também chamados de dielétricos. Isso aí é usado muito na eletrônica, não é? Os dielétricos, que são os componentes da rede elétrica, porque na verdade a rede elétrica é uma mistura, né, de objetos bons condutores com objetos que possam dificultar a passagem da carga elétrica, né? Um dielétrico é chamado, por exemplo, um resistor, certo? Porque ele apresenta na sua composição uma dificuldade, um entrave para a passagem da carga elétrica, e aí permite com que a corrente não queime os aparelhos, né, com muita facilidade. Um exemplo de material isolante é a borracha, a água no estado puro, como foi dito, o plástico, etc. Alguns outros que temos aqui, ó, borracha, fita isolante, né? Aqui a borracha, né, que fica ao redor dos fios, né? Todos os fios, eles são encapados, né? Justamente o material plástico que encapa esses fios é um material que permite o quê? Isolar. Por isso você pode pegar num fio encapado, num fio desencapado, que dentro é cobre, que é um metal, você pegar no cobre e estiver passando corrente elétrica nele, você morre. Então você vai ter tudo isso para considerar, certo? Materiais condutores e materiais isolantes, certo? Então é isso daí, ficamos por aqui.